Então, hoje vamos procurar ser bem objetivos. Então, claramente, eu convidei o Bruno para estar conosco e ele vai mostrar como que se faz para criar e utilizar esse módulo que é chamado de turma virtual dentro do SIGA, e todos os professores que possuem uma disciplina da pós-graduação, isso já está disponível ali para eles, tá? Depois a gente conversa mais a respeito, perguntas, por exemplo, eu já vi que tem uma pergunta se pode usar o Classroom e tudo mais, vamos falar a esse respeito, então vou pedir para vocês, podem ter perguntas ali no meio, e outra coisa, está disponível já na sala de roda de conversa, se alguns professores quiserem já acessar, que eles estão acostumados dentro do campus virtual, existe uma sala chamada roda de conversa, o Bruno preparou um tutorial extremamente detalhado, tá? Então, por favor, quem quiser até acessar, tudo que o Bruno vai mostrar aí, está lá nesse tutorial. Então, não precisa ficar anotando coisas não, tá? Ali tá excelente. E depois a gente vai colocar isso com mais clareza, gente, que vocês vão ter liberdade. Quem quiser utilizar o campus virtual, se já utiliza ou quiser utilizar, sendo aprovado nesse período, podem fazer via campus virtual. Quem quiser utilizar o SIGA ou já utiliza, pode utilizar o SIGA. Então, é nesse sentido que a gente vai estar falando com vocês e vamos estar trabalhando essa informação aí com vocês. Então, passo a palavra ao Bruno. Bruno, por favor, peço que se apresente e depois você já pode dar continuidade, tá? Pessoal, como o Alexandre falou, ele me pediu semana passada para fazer uma apresentação dos recursos que tem no campus virtual, na turma virtual do SIGA. Ele é uma turma virtual, ele tem uns recursos bem simplificados do Moodle, mas pela experiência que eu já vi do uso do Moodle também, ele tem os recursos mais usados, né? Então, a vantagem é que os alunos já estão lá, a turma já está lá, já está disponível para você. Se você já tem, igual o Alexandre está falando, tem familiaridade, prefere a interface do campus virtual, que é o Moodle, vocês vão pedir para ele já passou aí como vocês vão fazer para pedir uma turma nova. Eu vou fechar minha câmera aqui e vou começar a compartilhar a telinha. Esse ambiente que eu vou mostrar é um ambiente de desenvolvimento que eu preparei para essa aula. Ele é a mesma coisa do ambiente real de vocês, só que para eu conseguir ficar logando como uma pessoa ou outra, eu preciso utilizar esse ambiente de desenvolvimento. Bom, gente, a hora que vocês digitam siga.ufla.br, vocês vão entrar dentro da tela do SIGA. Vocês vão, para utilizar o campus virtual, vocês vão entrar no SIGA, entrar no sistema, marcar o SIGA aqui, que você pode entrar, usuários da UFLA podem entrar no SIGA, no CIPAC, SIGRH, então marca quando ele está em amarelinho aqui. Você vai entrar com o seu login, no caso para apresentação eu preciso de um login de professor, o professor Kleber me cedeu o login dele, eu preparei esse ambiente como se ele estivesse dando aula esse semestre, pois ele não está dando aula esse semestre. Você vai clicar em entrar. O SIGA ele tem uma característica diferente do SIG-UFLA, que você tem um único login para todas as suas funções dentro da UFLA. Então, tem gente como o professor Kleber, que já tem uma função a mais além da de professor, então, a hora que ele entra, ele vai cair nessa telinha para ele escolher o vínculo. Quem tem isso vai escolher o vínculo de servidor, a pessoa pode ser um coordenador de curso, alguma coisa assim. Se ele tiver alguma função dentro do SIGA para ele exercer, além de professor, vai abrir essa telinha para ele escolher o módulo. Basta ele escolher o portal do docente ou vir cá em menu dos docentes. Ao clicar aqui, você vai visualizar o portal do docente. Nesse pedaço aqui, eu vou destacar em vermelho aqui. Ô Bruno, você consegue dar um Ctrl mais aí para ampliar a sua tela? Consigo. Só daqui a pouquinho eu faço isso, só um minutinho. Que agora que eu tirei o print eu não consigo. Vocês estão vendo aqui, esse pedaço aqui, ó, são as aulas que o professor Kleber tem, que eu configurei para o professor Kleber esse semestre, né? Ele está dando aula em ciência, tecnologia e inovação e relações internacionais e competitividade. Para você entrar na turma virtual, você vai clicar sobre o nome aqui, certo?
Você vai pegar e clicar sobre um desses nomes aqui. Eu vou entrar na turma que eu já preparei com alguns conteúdos. Ciência, Tecnologia e Inovação. Só clicar em cima do nome aqui, ele vai carregar a turma. Pessoal, o tamanho da tela tá bom? Coloca no vídeo, por favor, se com essa ampliação que ele fez, ou se precisa aumentar um pouco mais. Beleza, gente. Quando você entra, eu vou entrar na outra turma. Quem nunca usou a turma virtual do Cigarra, a hora assim que entrar, a turma virtual vai estar desse jeito aqui, ó. Sem conteúdo, sem nada. Então, a primeira coisa que tem é você preencher essa área aqui. Isso aqui você faz criando pelo menos um tópico de aula. Você pode criar o tópico de aula por dias, por semanas, o início e fim previsto na semana. Você pode criar de diversas formas, da forma que você achar mais viável para você organizar a sua aula. Se você precisar trocar de turma, vocês vão clicar nesse desenho da casinha aqui, ó. Ele volta para o menu docente, ou você pode vir aqui e trocar de turma direto. Quando você clica aqui, você volta para a telinha do portal do docente. Você clicar aqui na casinha, você vai voltar para o portal do Cigarra. Estou entrando na turma de Ciência, Tecnologia e Inovação. Como é que eu faço para criar um tópico? Eu posso vir aqui, ó, tópicos de aula. Criar tópico de aula. Defino a data inicial do tópico, a data final, aí vocês ficam à vontade, dou uma descrição para esse tópico. Posso descrever um conteúdo textual aqui, colocar alguma imagem. Se eu quiser vincular o tópico a um outro tópico já existente, eu posso fazer isso por aqui, tópico pai, né? Para quem tem mais de uma disciplina, que o conteúdo, às vezes, do tópico é semelhante, ele pode criar o mesmo tópico, para ele não ter o retrabalho, ele cria um tópico e marca aqui. Por exemplo, se eu quisesse criar também em relações internacionais o mesmo tópico, eu marcava aqui, ele criaria o tópico nas duas disciplinas, né? Esse visível aqui é pelo seguinte, você pode começar a criar o tópico, mas pode não desejar que os alunos ainda vejam ele. Às vezes você está preparando, criou a semana 1, por exemplo, se for fazer tópicos semanais, e depois você já disponibilizou para os alunos e depois está querendo mexer na semana 2. Enquanto os alunos fazem as atividades da semana 1, você pode deixar esse tópico não visível. Bruno? Pode falar. Assim que você concluir esse pedaço, eu vou pedir só se você puder mostrar como você chegou na turma virtual novamente. Sim. Preencher os dados aqui, você vem cadastrar, você cria a turma virtual. Todo campo que está com essa estrelinha aqui, ele é obrigatório, você precisa preencher ele. Os campos que não tem a estrelinha na frente do nome do campo, como conteúdo, tópico pai, eles são de uso opcional. Certo? Assim que vocês logam no Cigarra e escolhe o perfil de servidor e clica em menu docente, né, abre essa página para você. A pessoa que está dando aula esse semestre vai ser exibido as disciplinas que ele está dando aula nesse espaço aqui, ó. Certo? No caso, o professor Kleber, em 2021, tá nesse ambiente de teste, está configurado para ele como se ele estivesse dando aula em Ciência, Tecnologia e Inovação e Relações Internacionais e Competitividade. Para ele entrar na turma virtual que o Cigarra já oferece, é só clicar em cima do nome aqui, ó. Só clicar aqui, ó. Ou, se ele quiser entrar na turma de Relações Internacionais, ele vai clicar aqui. Certinho? Beleza. Só lembrando, gente, aí eu estou vendo aqui que estão me ajudando aí, Heitor, Patrícia, outros aí também, Kleber. Então, por favor, se vocês puderem ajudar no chat aí para dúvidas que o pessoal tiver. E lembrando que está disponível, gente, um tutorial passo a passo muito bem feito que o Bruno fez com tudo isso aqui.
Então, eu acho que assim, é preferível, você não precisa decorar ou anotar passos, porque isso você já tem disponível lá no campo virtual e eu vou mostrar ao final, tá? Como é que você chega lá para aqueles que não sabem. Então, não A se preocupe. apresentação também está sendo gravada, né? Isso, está sendo gravado, dá para ver depois. O Bruno precisa ter uma sequência ali, né, para vocês verem o recurso, o que é possível, e lembrando também que nós vamos dar atendimento individualizado para aqueles professores que necessitarem por videoconferência, é só pedir, a equipe da Direg vai auxiliar vocês, tá? Para quem pediu para ver como é que entra, eu vou entrar na turma de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vou clicar sobre o nome, vai abrir a turma. Essa turma eu já tinha preparado, então ela já tem um tópico e vários conteúdos que eu fui criando, para exibir o que vocês podem utilizar. Vocês podem utilizar texto, né? Pode colocar vídeo, recomendo que utilizem vídeos disponibilizados nesse serviço de streaming, que fica fora da rede da UFA, como por exemplo o YouTube. Tem jeito de você criar um vídeo no YouTube e disponibilizar ele apenas com o link. Então, só quem tem aquele link que vai acessar. Ele não vai ficar disponível para qualquer pessoa no mundo. Você tem jeito de criar fóruns de discussão, inserir arquivos para os alunos lerem, né? Criar uma tarefa e criar questionários para os alunos entrarem no Cigarra e responder. Você pode criar também uma enquete, né? Aqui, você pode ver também, você pode cadastrar notícias. Eu vou explicar isso, eu estou falando rapidinho, mas eu vou explicar passo cada um desses itens, né? Desse lado aqui, você vê as notícias que foram cadastradas. No topo aqui também é a notícia mais recente, né? Uma enquete, aqui são as informações das atividades, do que está ocorrendo na disciplina. Então, as notícias, as enquetes que você criou, alguma atividade, o calendário aqui para a pessoa saber das atividades. Você marcar prova, essas coisas, você vai aparecer aqui a data, isso aqui é só para informativo para os alunos, né? E aqui as mensagens do fórum. Bom, voltando lá, né? No menu turma virtual turma, a primeira coisa é criar o tópico. Mostrei como é que faz para criar o tópico, né? Você vai preencher os dados lá e vai ter esse tópico criado. Depois, nesse menu aqui, tem também chat de turma e vídeo chat ao vivo. Eu recomendo, em vez de vocês usarem esse do Cigarra, vocês utilizem esses recursos do Google, tipo o Meet, que ele vai ter mais... os servidores são mais robustos, então vai conseguir sustentar melhor o chat ou o vídeo aula que você estiver dando. E tem maior número de pessoas também. Bom, se você quiser, a primeira coisa, se você quiser criar alguma notícia para informar os alunos a respeito de alguma coisa da disciplina, você clica em notícias, cadastrar notícia, você vai dar um título para essa notícia, digitar o texto da notícia. Aqui em notificação, se você deixar a caixinha marcada, essa notícia, assim que ela for cadastrada, vai ser enviada para o e-mail dos alunos que está cadastrado no Cigarra. Você pode definir o título, a forma que vai aparecer o título no e-mail, se você marcar para enviar o e-mail. Vai ser ou o título padrão, que é esse, uma nova notícia foi cadastrada na turma virtual de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou você pode enviar o título, sendo o título que você está colocando na notícia. Se essa notícia que você está criando atinge os alunos de ambas as disciplinas que você está dando no semestre, é só marcar a caixinha aqui que ele vai enviar a mesma notícia para os alunos de Relações Internacionais e para os alunos de Ciência e Tecnologia. Preencher os campos aqui, lembrando que os que têm estrelinha são obrigatórios, é só clicar em cadastrar a notícia. Se você marcou a notificação por e-mail, vai ser enviada por e-mail, e também assim que o aluno entra, ele visualiza uma noticiazinha um trechinho. Depois eu vou mostrar o perfil do aluno, num trechinho que ele tem em cima da turma virtual, fica rodando as notícias que cada professor cadastra no perfil do Cigarra dos alunos. E na turma virtual, toda vez que você cadastrar alguma coisa que você quiser conferir, você volta aqui em principal. E você vai ver
mais ou menos como é que os alunos estão visualizando o seu tópico criado. Essa aqui foi a notícia que eu cadastrei para exemplificar. E a notícia, o título, o texto da notícia, exibe a data que ela foi cadastrada. Eu posso querer criar também fóruns de discussão. Para criar um fórum, eu venho em fóruns, cadastrar novo fórum. Esse aqui já é um fórum que eu criei. Então, se eu quiser, eu posso deixar ele aqui. Se eu quiser entrar no fórum, eu venho no fórum e clico sobre o nome dele. Vai exibir o fórum. Todo fórum cadastrado tem que ter pelo menos um tópico para os alunos responderem, ou você pode deixar para os alunos criarem o tópico, dependendo da forma que você configurar, né? Vamos criar um fórum do zero. Vamos só exibir a tela para criar um fórum do zero. Fóruns. Cadastrar fórum. O Bruno? Eu? Só é importante destacar que é muito similar ao criação no campus virtual, né? Sim, para quem usa é muito similar ao que é no campus virtual. Você vai digitar o título, a descrição do fórum. Se você quer ficar recebendo notificação de todas as pessoas que abriram o fórum para ler, né? O tipo do fórum, aí aqui em cima ó, tem a especificação de como deve ser um direcionamento de como utilizar cada um dos fóruns, dos tipos de fórum, né? A ordem que as respostas vão ser listadas no padrão, né? Você pode, eventualmente, querer submeter um arquivo, você vai clicar em Browser, ele vai abrir a janelinha para você escolher o arquivo no seu computador. Você vai escolher o arquivo. Você vai, para o fórum ficar mais fácil de ser localizado pelos alunos, eu aconselho você vincular ele a um tópico de aula, né? E vai clicar em cadastrar. Clicou em cadastrar, terminou o cadastro. Você quer ver se você vinculou ele no tópico, você quer ver como é que tá? Volta no principal. O exemplo do fórum que eu cadastrei para preparando para a aula é esse fórum, dúvidas sobre as tarefas. Eu clico sobre o nome dele, isso aqui é a visão mais ou menos que o aluno tem, né? Clicando sobre dúvidas sobre o fórum, ele visualiza sobre o tópico dúvidas sobre o trabalho, ele vai visualizar o tópico e ter opção, os alunos vão ter a opção de ir respondendo. Certinho quanto ao fórum, pessoal? Beleza, pode seguir. Pessoal, já tem gente acessando o tutorial e te dando parabéns aí, viu, Bruno? Obrigado, gente. Outra coisa interessante, se você quer saber quais são os alunos e da turma que você está ministrando, você vem aqui em participantes, ele já vai exibir a lista dos alunos, com os dados dele, vai exibir. No caso aqui, como é um ambiente de teste, não vai exibir a fotinha. No ambiente real, caso o aluno tenha criado a foto no perfil dele, esse aqui, por exemplo, tinha uma fotinha. Vai exibir a foto do aluno, né? O dado do usuário do aluno, isso aqui, você colocando um @estudante.ufa.br, você já consegue o e-mail desse aluno, mas aparece também o e-mail do aluno, né? E se, por exemplo, você quer comunicar com o aluno sem ser pelo SIGA, você clicar aqui em lista de e-mail dos alunos, ele vai exibir a lista separada por vírgula. Isso aqui você pode copiar. No caso do ambiente de teste aqui, gente, tá tudo desenv@ufa, porque a gente mascara os dados, para evitar de ficar, enquanto a gente faz teste, de ficar enviando e-mail para os usuários. Mas aqui seria exibido os e-mails de cada um desses alunos separado por vírgula. É só copiar aqui e colar, por exemplo, no para do e-mail. Um recurso também interessante é esse visualizar como aluno. A hora que você clica aqui, ele exibe o portal da turma virtual exatamente da forma que o aluno visualiza, né? Você poderia ter mais de um tópico ali, e esse tópico, o primeiro tópico está sendo visualizado, mas o segundo não. Então, a hora que você clica aqui, você visualiza como o aluno está vendo. Lembrando que depois de clicar em visualizar, você sempre voltar à sua visualização, que é visualizar como docente. Menu alunos, o item interessante aqui é o lançar notas. É o diário, a maioria que já dá aula na pós-graduação há um bom tempo já usa ele, que é a forma de você abrir o diário para lançar as notas. Você pode criar trabalhos e tal.
e para dar a nota, né? E depois, em casa, fazendo a nota, ele vai fazer os cálculos de acordo com a configuração da turma. Um detalhe importante que o Alexandre tinha, na conversa que eu tive com o Alexandre, é que a gente está recomendando a utilização de uma nota final, porque a gente não sabe quantas atividades vão ser dadas durante esse período de aula virtual, né, Alexandre? Isso mesmo. Por isso, eu recomendo, na hora que criar as atividades, eu vou chegar nelas daqui a pouquinho, vocês coloquem elas com nota e explicarem para os alunos que vale nota, mas as notas não estão sendo criadas ali, porque você não sabe a quantidade. Porque o cigarro você consegue fazer, criar as notas, criar peso para as notas, criar as atividades, criar a prova, criar um peso para cada um, mas como você não tem isso já pré-definido, fica difícil de depois fazer, porque se você tiver que fazer uma modificação, você vai ter que excluir todas as notas que você já tinha digitado e redigitar elas, tá certo? Outra coisa interessante é, se você for dar atividade, criar alguma atividade em grupo, primeiro você tem que vir aqui em gerenciar grupos, e ele vai abrir a telinha aqui. Inicialmente, aqui é porque eu já fiz a distribuição dos alunos em grupo. Inicialmente, todos os alunos estarão nesse campo de cal, campo da esquerda. Né? Para você criar o grupo, você vai definir quantos grupos a turma terá, né? No caso, eu defini como 2, e você pode, caso você deseje, você pode clicar aqui e alocar os grupos aleatoriamente. Ao fazer isso, ele vai distribuir os alunos de acordo com... distribuir os alunos automaticamente. Ou você pode, caso você não queira distribuir aleatoriamente, você pode ir e carregar da listagem daqui para cada um dos grupos. Vou desfazer aqui a distribuição de grupos só para vocês visualizarem. Aqui, ó. Quando você entra e não tem grupo definido, aparece alunos sem grupo, nenhum campo de grupo. Para criar o campo, se você quiser criar os grupos manualmente, por exemplo, vou criar 2 grupos, só que eu não vou distribuir eles aleatoriamente, eu vou clicar em atualizar, ele vai criar o campinho dos grupos, né? Grupo 1, grupo 2. Para eu criar o grupo de acordo com o que os alunos escolheram, ou você definiu, você vai carregando os alunos aqui. Carrega ele para dentro do... que aparece o Vzinho aqui, ó. Né? Ou você pode clicar em alocar automaticamente, ele vai pegar e distribuir os alunos. Bom, distribuir automaticamente, mas um aluno que quer passar de um grupo para o outro, você pode fazer isso também. Só arrastar ele para o grupo de baixo, por exemplo, e trocar os alunos. Feito isso, ele criou os grupos que vão ser o mesmo grupo para todas as atividades dessa turma. Beleza, gente? Só clicar em salvar, você salva a turma criada, o grupo criado. Essa parte de diário com a aula é mais para a aula presencial, né? Ele cria o diário de turma para você imprimir e levar para a sala, para você fazer o acompanhamento de presença, mapa de frequência. O isolamento a gente não vai utilizar, né? Aí eu vou entrar na parte que o pessoal provavelmente vai utilizar mais, que são a forma de disponibilizar material para os alunos. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é como inserir o porta-arquivos aqui, se você já vem utilizando o Cigarra, você consegue visualizar os arquivos que você já enviou. Mas a forma mais fácil é você vir cá, inserir arquivos na turma. Você vai... Esse já vai vir preenchido, mas se você quiser vir no porta-arquivos para escolher um outro arquivo, vou colocar em outra pasta lá na organização do seu porta-arquivos, você vai escolher aqui. Vou deixar o padrão. O tópico de aula, como eu tenho um só, ele já vai vir carregado. Se você tiver mais de um, ele vai carregar outro tópico de aula. Você vai dar um nome para o arquivo. Lembrando que esse nome aqui deve ser o nome
um nome que os alunos reconheçam o arquivo que você está enviando, né? Evite deixar em branco, apesar de ser um campo aqui, não ser um campo obrigatório, evite deixar em branco, porque se você deixar em branco, ele vai carregar o nome do arquivo. Se o seu nome do arquivo não fizer muito sentido, ele vai ficar esquisito para o aluno. Aqui você pode colocar uma pequena descrição do arquivo, do nome do arquivo, ele aparece, do arquivo, desculpa, ele aparece logo na turma virtual, no tópico de aula, ele vai aparecer o nome do arquivo logo embaixo do nome do arquivo vai aparecer essa descrição. Você vai clicar em Browse para abrir o seu computador e você escolher o arquivo que você deseja carregar. Clicou em Browse, lembre de... Esse é um detalhe que o pessoal xinga muito do Cigarra, mas não, devido à forma que ele foi construído, que é mais antiga, não tem como melhorar isso. Toda vez que você clicar, você vai ter que clicar em adicionar. O Alexandre me perguntou, funciona arrastar arrastar para dentro aqui, igual o e-mail hoje funciona? Não, estrutura, como eu disse, a estrutura dele, que ele foi construído, é mais antiga, e esse método não era padrão antigamente, então ele ainda não funciona, essa arrastar e soltar aqui. Você pode adicionar mais de um arquivo, se você quiser disponibilizar, por exemplo, 4 arquivos, você já pode de uma vez ir adicionando, descrição, adicionando, ele vai aparecer aqui. Eu vou fazer um exemplo. O Alexandre também perguntou qual o tamanho máximo de arquivo. Está configurado no servidor, que eu dei uma conferida, para 50 megas. Só que você tem, além desse, o limite de total do cada professor tem um limite de 2 GB no porta-arquivos. Então, se você for subindo muitos arquivos grandes, você pode não esbarrar no tamanho dos 50, mas chegar no limite dos 2 GB que você tem dentro do cigarro. Certo? O Bruno? Então, isso aí já respondeu uma pergunta que foi do Devanil, você já falou até os dados, então a capacidade dele é menor do que o campus virtual, então mais uma vez fica a recomendação de não subir vídeo. Sim. Põe link, é o que a gente fala, que é mais seguro. Eu sei que muitos professores têm receio, eu vou pôr no YouTube, vou pôr no lugar. Gente, pôs arquivo aí, você está mais vulnerável do que se fosse com um link, dá mais trabalho com o link. Então, associem isso, vídeo aí não tem como subir, 50 é muito pouco para vídeo, e depois você enche a caixa aí com os 2 gigas que ele falou, e falta espaço para recursos importantes. Sim, sim. Lembrando que no YouTube, o Alexandre falou que pode até auxiliar quem tiver dificuldade, não é, Alexandre? Você consegue colocar, principalmente com o contrato da UVA com o Google, você consegue disponibilizar o vídeo de forma que ele fique restrito só para usuários @UFLA, né? Para estudantes e servidores da UFLA. Você também pode limitar que ele só seja acessado para quem tem aquele link, né? Isso. Bom, coloquei os arquivos aqui, se eu quiser enviar, é só clicar em enviar os arquivos. Cliquei em enviar, vou cancelar aqui, que senão vai demorar, gente. Meu computador para envio de arquivo é meio lento. Cliquei em enviar, ele vai aparecer e mostra o quanto está sendo usado. Aqui. Se você quiser saber quanto você está usando você vai clicar no menu lá de atividades no porta-arquivo, aqui ele exibe o quanto que a pessoa está usando do porta-arquivo. Né? Clica em turma virtual, volta para a turma. Aí, quando eu preparei a aula, eu disponibilizei o artigo XXX aqui, a descrição é esse pedaço do arquivo, os alunos, para eles acessarem esse arquivo. Né? Por exemplo, o vídeo, igual está aqui, esse vídeo aqui é um vídeo que está no YouTube, está disponibilizado no YouTube. Como é que eu faço para colocar ele dentro da turma virtual? Eu venho aqui em vídeos,
cadastrar vídeo, põe o título para o vídeo, põe a descrição, ela vai aparecer abaixo do vídeo ali no quadro do tópico de aula, né? Associa o vídeo a um tópico de aula, se associar no tópico, você pode, é sempre bom, mesmo nos locais, aqui ele é obrigatório, mas mesmo nos locais que ele é opcional, é bom você associar o tópico de aula para facilitar para o aluno encontrar, né? Aí, na localização do vídeo, você pode enviar do computador, que é o que a gente está falando, você pode enviar o seu vídeo para o servidor do Cigarra, mas a gente não aconselha fazer isso, por causa do limite de tamanho, por causa da qualidade do vídeo. Aqui o aluno vai conseguir baixar ele de forma mais fácil. Então, o ideal é você clica aqui, ó, link externo. Aí aparece a opção para você colocar o link. Você vai sobe o vídeo no YouTube, por exemplo, pega o link do YouTube e cola aqui, né? Aquele link que aparece na barra de menu aqui em cima. Fica ao longo, né? Se quiser. Pode pôr. Não, por favor, tem pessoa com o microfone aberto. Por favor, feche. Pode seguir. Aí você define o tamanho do vídeo que você vai exibir lá no tópico, né? Notificação, se você quiser que assim que você criar o vídeo, colocar no tópico, os alunos recebam um e-mail informando disso, clica aqui em notificação, aquela situação de você poder enviar o vídeo para 2 turmas, né? E clica em cadastrar. Clicou em cadastrar, depois você vem aqui, turma principal, você já vai ver o vídeo como eu fiz na hora que eu preparei o ambiente aqui para mostrar para vocês. Eu peguei o vídeo do Rebobina aí, que é aquele resumo de notícias que a UFLA faz, e coloquei aqui para ser exibido no tópico da turma. Os itens, a princípio, eles são exibidos na ordem que você vai colocando ele na turma. Daqui no final eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem carregar eles e modificar o layout aqui, caso vocês achem interessante. Né? Bruno, se você puder acelerar um pouquinho e colocar a questão da tarefa lá e um Sim, exemplo de uma questão. Nele. Bom, colocamos o vídeo, né? Aí podemos criar, por exemplo, a tarefa. Clicou em tarefa, cadastrar tarefa. Aqui é uma tarefa que já foi criada, do tipo offline. Você pode criar uma tarefa de envio de arquivo, que o aluno, na hora para responder, ele tem que enviar um arquivo. Nessa criação da tarefa, você vai colocar o título, o texto, você tem a opção de enviar o arquivo, você coloca a orientação do que o aluno vai fazer com aquilo. Aí, você pode subir o arquivo, né? Se for um trabalho em grupo aqui, você define que vai ser em grupo. O tipo de tarefa, o que eu estou falando que o aluno pode enviar é o envio de arquivo. Você pode deixar texto online para o aluno, para responder, ele vai ter que escrever um texto na tarefa, né? Esse trabalho online offline é utilizado quando ele tem que apresentar algo para o professor. Com esse afastamento, creio que não vai ser viável. O mais indicado nesse caso também, o online, o aluno precisa estar online para responder, o mais indicado seja a utilização de arquivo, de envio de arquivo. O Alexandre pode me corrigir se eu estiver dando alguma orientação errada. Né? Você vincula a tarefa a um tópico de aula, fala a partir de quando o aluno vai poder responder esse arquivo, informando a data, a hora e o minuto, né? Quando esse arquivo, a partir dessa data de fechamento e dessa hora de fechamento, o aluno não consegue mais responder, né? Lembrando que sempre orientar os alunos para não deixar para a última hora e evitar também de fazer esse fechamento de turma em final de semana, em feriado e horário que não tenha ninguém para dar algum eventual suporte, né? Mesmo caso, notificação de e-mail vai enviar para os alunos, né? Aqui é o caso, você possui nota, você poderia criar, se já tivesse planejado, fosse uma coisa que durante o semestre todo, se já tivesse um planejamento de quantas atividades, qual o peso de cada atividade, você podia vincar, definir a abreviação para você identificar lá no diário, no diário onde você vai lançar as notas, qual é essa nota, e definir a escolha. Se você tivesse configurado com peso, vai exibir o peso para você colocar aqui,
né? A gente não está recomendando, como a gente não tem jeito de definir quantas atividades, quantas coisas vão ser dadas, a gente recomenda não usar esse possui nota, né? Cadastrou a tarefa, ela vai ser exibida para o aluno. Como é que você vê? Turma principal, primeira tarefa. Clica em cima do primeira tarefa, ele vai se visualizar a tarefa. Preencha a enquete, no mínimo 2 perguntas. Você pode acrescentar mais respostas, ele vai acrescentar mais campo para você colocar mais alternativas para a enquete. Finalizou, só clicar em cadastrar. Questionários. Você pode criar um questionário para o aluno responder online, né? Você vai aqui, cadastrar questionário. Vai colocar o título, a descrição da atividade desse questionário, o que é para o aluno fazer. Vincular no tópico de aula que vai ser exibido, quando o aluno vai ter acesso, até quando o aluno vai conseguir acessar, período que o aluno vai conseguir ver essa atividade, depois da data de finalização, ele pode visualizar a atividade, né? Você pode já definir que a cada vez que o aluno entrar, marcando aqui, misturar a pergunta, cada vez que o aluno entra nessa atividade, ele vai exibir a ordem das perguntas embaralhadas. Uma vez vai ser a pergunta 1, 2, 3, depois a 3, 1, 2, e assim por diante. Ele pode misturar nas perguntas com múltipla escolha, ele pode misturar as perguntas. Você vai definir a quantidade máxima de tentativa e o tempo que o aluno pode fazer de tentativa. Aqui é o tipo de feedback que ele vai poder visualizar, você vai poder configurar entre após responder o questionário, depois de finalizar o questionário, ele pode responder sem finalizar, ou não exibia o feedback. Aí tem o nível de feedback da resposta antes do prazo, o aluno pode visualizar o feedback de cada pergunta antes do prazo, o aluno pode visualizar o feedback geral antes do prazo, o aluno pode visualizar as notas antes do prazo, isso se ela tiver esse questionário tiver nota, né? Aqui você pode criar um feedback geral, esse feedback pode ser em relação ao acerto que o aluno teve, em porcentagem, de 0 a 1%, você clica 0 a 10%. Mano, muito ruim, estude mais. Clique em adicionar de 11 a 20%. Está melhorando. Adicionar de 80 a 90%. Ótimo. E vai clicar em adicionar. Certo? Assim que você clicar em questionários, você vai ter que criar também as alternativas do questionário. Aqui eu já tinha clicado. Para criar uma nova pergunta, você vai clicar aqui em nova pergunta, você pode, à medida que você tiver já as perguntas cadastradas, você pode utilizar as perguntas que você tinha no seu banco de questão, né? Quem está usando pela primeira vez não vai ter nenhuma pergunta para ser utilizada, então vai usar a nova pergunta. Aqui você pode, para facilitar para você encontrar no seu banco de questão, você pode criar uma categoria e categorizar as perguntas, né? Eu vou deixar o padrão. Aqui você coloca o tipo de pergunta. Explicando detalhes da pergunta. Escolha única. É uma questão de múltipla escolha que o aluno que só tem uma resposta verdadeira. O aluno só tem, ao marcar, parece as várias alternativas, ao marcar uma, se ele tentar marcar a outra, ele desmarca a anterior. Múltipla escolha é caso de questões que podem ter, pode ser 2 respostas, ou uma ou mais de uma resposta, mais de uma alternativa da questão de múltipla escolha. Então, o aluno vai marcar a primeira, ele consegue marcar a segunda e deixar marcado para salvar como resposta. Dissertativa é texto. Numérica é um resultado numérico que você pode colocar uma conta aqui e o resultado, quanto que é 2 mais 2. Aí ele vai lá e responde, tem um campo para ele responder quanto que é 2 mais 2. Verdadeiro ou falso, você vai fazer uma afirmativa e ele vai ter a opção de escolher se é verdadeiro ou falso. Quando você clica em múltipla escolha, você vai colocar sua pergunta, você pode colocar uma descrição mais aprofundada da pergunta, né? Vai ter que escrever as alternativas para aquela pergunta. Você coloca a alternativa nesse campo, clica no maisinho e ele vai adicionando as perguntas. De múltipla escolha. Visualmente, múltipla escolha é um quadradinho.
escolha única é uma bolinha. Aqui você vai colocar o feedback e a hora que você quiser marcar a opção que é a correta, você só marcar ela que vai ficar marcadinho. Certo? Você pode dar um feedback, se a pessoa marcar aquela opção, ele vai, desde que você tenha configurado para ele visualizar o feedback da questão, ele vai visualizar o que por exemplo, ele errou aqui a pergunta, você vai explicar o que ele precisava ter olhado do texto, do conteúdo. Né? Eu vou voltar aqui no questionário, aqui, ó. Eu criei uma questão Bruno? única, né? Visualmente aqui, ó, cada uma é essa aqui é a correta, seria a pergunta correta. A questão de escolha múltipla teria como corretas quando o aluno marcasse segunda e a quarta. Alexandre. Tem uma pergunta aqui, mas é o caminho que você fez, né? Você clicou no menu aí do lado questionário. Criou o questionário, aquela configuração de data, e depois foi inserindo as perguntas, viu, Paterno? É a mesma, mais ou menos a mesma lógica do campus virtual. Se você não tem o questionário cadastrado, você vai clicar em cadastrar questionário, né? Preencher os dados aqui. Depois que você configurou o questionário em si, a hora que você clicar aqui em salvar e continuar, ele já vai te mandar para a tela para você inserir as alternativas. Uhum. Né? Você já vai visualizar, assim que clicar em salvar e continuar, você já vai visualizar essa tela aqui, ó. E aí ele pode inserir as questões, né? Você vai clicando em nova aqui, criando novas perguntas. Se você já criou um questionário, a hora que você clica em questionários aqui, ó, ele exibe o questionário. Se você quer, por exemplo, você criou o questionário, mas quer criar mais uma pergunta. Você clica na lupinha aqui que você consegue alterar, criar mais perguntas, alterar a pergunta que você já fez. Você pode, se você clicar aqui, você vai alterar o questionário. Você pode remover também. O Bruno, tem alguma coisa mais relevante ou a gente pode passar já para algumas questões e algumas considerações, porque a gente já são 10 horas. Agora é mais uns 10 minutos, gente, eu peço paciência para vocês para a gente seguir. Alexandre. Oi. Varley, ao final você vai retornar para... Porque eu selecionei algumas questões aqui no chat. Isso, eu também. Aí a gente passa para essas perguntas e eu e você vamos fazendo, tá? Beleza, perfeito. Então, tá vendo a minha tela, Varley? Tá começando a compartilhar aqui. Então, pode ir. Primeira coisa, gente, olha aqui, ó, para tranquilizar vocês. Olha que tutorial muito bem detalhado que o Bruno preparou. Ele está disponível aonde? Você acessa o campus virtual, vem aqui, busca, digita roda de conversa, você vai entrar nessa sala com esse desenho verde. Rola a tela, todos os materiais, né, das rodas de conversa estão aqui. A última lá é a de hoje. Aqui, ó, a minha atualização aqui, ó, 46 pessoas já baixaram ele aqui, ó. Então, por favor, é só vir nesse tutorial, você tem acesso a ele, ó. Se eu clicar, ele vai aparecer numa janelinha e eu venho aqui e baixo, ó. Posso baixar ele aqui, tá? Então, fica aí para você se tranquilizar, está muito bem feito o tutorial ali que o Bruno disponibilizou para vocês. Outra coisa que eu quero já também tranquilizar, que a gente já responde algumas coisas, gente, como é que vai funcionar o suporte? Se você me mandar um e-mail lá, alexandresilva@ufra.br, e dizendo que é para o SIGA ou para o campus virtual, se você tiver dificuldade após tentar mexer, eu vou encaminhar alguém da equipe da Dired para dar assistência individual para você por vídeo, tá? Igual nós estamos fazendo aqui. Então, quer montar a sala virtual, é um e-mail para mim. Tanto faz se você optar pelo campus virtual, como optar pelo SIGA, tá? Nós vamos encaminhar a equipe da Dired. Se o seu pedido de suporte for questão pedagógica, sobre atividades, sobre elaboração do réu, você vai encaminhar um e-mail para a dad@ufra.br. É o mesmo e-mail que você encaminha se teve problema para inscrever aí para a roda de conversa, tá certo? Se for relacionado a videoaulas, criação de videoaula, ou você já criou, quer que a gente disponibiliza
num repositório no YouTube, te manda o link, manda um e-mail aí para estudio@dired.uf.br. O Márcio vai receber. E, para vocês saberem, tem o sistema de suporte aqui da Dired, tá? A DGTI, ela vai trabalhar de suporte com vocês somente em casos técnicos que tiver. Se você perceber que teve algum problema, alguma coisa assim, então aí pode acionar, vai acabar chegando lá para o Bruno. Mas os atendimentos vão ser feitos pela equipe da Dired aí com vocês. Lembrando, gente, que vocês têm direito de optar. Quem quiser seguir e fazer no campus virtual pode fazê-lo. Quem quiser fazer no SIGA pode fazê-lo também. Do campus virtual, a gente só tem o problema da enturmação, que as salas não foram criadas automáticas nem enturmadas. Então, se você for usar o campus virtual, você vai ter que acessar o nosso sistema de suporte, né? O pessoal já está acostumado, que é suporte.ufa.br/dired, e pedir para criar a sala da pós-graduação. Põe o nome, põe o código dela, e a gente verifica a melhor forma de enturmar e comunicar isso com os professores, tá? Algumas questões aqui, Varley, vamos ver se vai repetir alguma sua aí que eu coloquei. O Bruno, tem uma pergunta da Suzana. O SIGA é possível gerar relatórios de atividades e backups? Sim, sim. Se entrar na atividade lá, você consegue visualizar. Então, é por atividade. Você entra em cada atividade e você verifica quem respondeu. O backup, ela quer fazer backup de uma turma que ela teve no passado? Vamos imaginar que seria isso. Para a Suzana tiver aí, pode até esclarecer. Posso completar a pergunta? Por favor, Suzana. É que no campus virtual a gente consegue gerar um gráfico de como é que as pessoas estão fazendo acesso a esse material ao longo de todo o semestre, além de um backup final de tudo que a gente colocou na disciplina ao longo do semestre. A minha dúvida é se a gente consegue fazer isso no SIGA também. Veja se é o que você está querendo. Você tem estatísticas, você tem alguns relatórios. Aí você vai conseguir visualizar relatório de ação, quem acessou. Você tem aqui em estatísticas, você pode ver, por exemplo, relatórios de acesso. Aí, por exemplo, nesse ambiente que eu preparei aqui, ele é um ambiente limpo. Então, eu eu acessei como essa aluna, a Alice Campos, né, uma vez. O que ela acessou? Ela entrou na turma virtual. Só fez isso. Não sei se seria isso que você quer visualizar. Você tem o gráfico também de acesso. E backup total dessa sala para restaurar em semestre seguinte, tem jeito? Consegue. Consegue, né? Aí não precisa demonstrar, não. Se precisar, a gente te cutuca depois, tá? Beleza. Varley, quer fazer a pergunta? Eu ia fazer essa da Suzana, você já fez. Só, Bruno, tem muita gente mesmo, viu, aqui, elogiando o modo como você fez o tutorial aí, que está bem claro e tal, e o modo como você conduziu a apresentação. Eu agradeço. Bruno, uma pergunta aqui, ó, Maria de Los Angeles. Como fazer quando dois docentes trabalham a mesma disciplina? Os dois vão enxergar ela. Os dois enxergam a sala? Sim. É a mesma sala. Eles têm que ter uma organização entre eles, né? Uhum. Para conseguir editar. Tá vendo minha tela aí? Por exemplo, as coisas cadastradas vai aparecer essa turma que só tinha o Kleber, né? Mas, por exemplo, se a Maria também desse aula nessa turma, fosse responsável por essa turma junto com o Kleber, e ela colocasse a notícia que ela colocou ia aparecer, a notícia que o Kleber ia aparecer e criado por cada um deles. Aí eles têm que ver como é que eles vão fazer. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, gente, se você clicar aqui em ativar edição, é importante, você clicar nesse olhinho aqui e fechar ele, o tópico não vai ser visualizado para os alunos, certo? E se você quiser mudar a ordenação, é só clicar na barrinha aqui e arrastar para cima e para baixo para reordenar os textos para o aluno. Lembrando de depois clicar em desativar a edição para você não correr o risco de escrever alguma coisa sem querer. Sobre dois professores usando, a Cristina perguntou, é possível cadastrar pós-doc para ter acesso ao SIGA? Sim. Se ele tem que cadastrar esse pós-doc. Se ele não é da UFLA, nunca foi da UFLA, tem que cadastrar ele como
docente externo, o pessoal de secretaria já sabe fazer isso. Depois tem que vincular esse docente externo que foi criado para esse pós-doc, para definir que ele é docente, né, que ele não é um aluno, e vincular ele na equipe do programa com o perfil de pós-doc, que a hora que faz isso, ele aparece lá no portal público do programa, e ele passa a ter acesso e vincular ele como professor da turma. Feito esses passos, ele vai conseguir acessar junto com o professor, ou sozinho, da forma que precisar. Beleza. Pode fazer, Alexandre? Agora, está voltando mais sobre a questão de avaliação. Tem a pergunta da Yara, da Patrícia Duarte e do Heitor sobre notas e até quebrar notas, né? Esse processo, se a nota pode ser fracionada, etc. Eu não sei se você quiser mostrar alguma coisa a respeito, né? Não é relativo à sala virtual em si, mas parece que está tendo dúvidas a esse respeito. Só lembrando, gente, que como a gente não sabe exatamente quanto tempo duraria, a proposta que deve ser levada ao CEP na semana que vem, a reunião do CEP deve ser semana que vem, para o retorno das aulas, a princípio seriam 10 semanas, mas pode ser que isso se estenda. Então, uma das coisas que é recomendada é você não colocar a nota mais por cômputo geral e não cadastrar como atividade, uma por uma, seja no SIG-AA ou seja no SIG. Mas tem como você só falar alguma coisinha aí das notas? Beleza, vamos aqui, ó. Minha tela está sendo compartilhada, né? Sim. Sim. Você vai vir em alunos, lançar notas. Por padrão, a UFLA, o diário do professor, ele é configurado como uma única unidade, né? E ele aparece dessa forma aí, ó. Os alunos, né, e uma única unidade. Aqui você digitaria a nota e seria a nota final da disciplina, que apareceria para o aluno. Você pode, caso você queira criar, você pode criar várias atividades. Você cria a atividade, você tem que definir um peso, né, descreve aquela atividade e coloca uma abreviação. Por exemplo, trabalho. Peso. Aí a soma dos pesos tem que dar 10, certo? Respondendo, não é possível lançar nota fracionária. Número inteiro. Desculpa, a gente arrumou isso. Bruno, baixou o microfone de novo. Você consegue lançar fracionário, né? Eu tinha esquecido que a gente tinha arrumado esse detalhe aí. O peso. O que eu falei na questão de vincular as tarefas às notas? Quando você cria a nota lá, ele já cria o tópico de acordo com o atalho que você colocou lá. Só que, por exemplo, você criou 3 atividades e fez os pesos. 1, 2, 3, né? Peso 1, 1, 1. Aí depois você criou mais uma, mas quer que esses trabalhos não influenciem na nota da prova lá no final, para dar os 50%, não é, Alexandre? Pode ser. Presencial vai ser de 50%. Para não prejudicar esses 50%, você já teria as notas aqui, você vai ter que apagar as notas e criar elas de novo. Então, você vai ter o trabalho de apagar tudo, redigitar todas as notas, para fazer o cálculo de novo se o aluno vai passar ou não, entendeu? O problema de criar várias notas aqui. No período normal, que você já teria esse plano, você ia criando as atividades, você ia vir em configuração aqui, ó, turma virtual, configurações, configuração da turma, configurar a turma. Você definiria aqui, ó, como que seria a avaliação? A média ponderada das avaliações. Clicaria em salvar, e a cada... Você já teria o plano seu de como seria essa média, né? A cada atividade que vai ser avaliada, que vai receber uma nota, você vai ter que criar a atividade, colocar o código para você identificar ela e colocar o peso. Lembrando que a soma dos pesos dá 10. Ficou claro, pessoal?
Bruno, eu acho que, como é uma coisa mais específica e parece que pode ter necessidade de formação, nós vamos lançar, né, o Varley depois divulgar, outras lives que, porventura, vocês gostariam que repetisse, que fosse mais objetiva. Então, se vocês jogarem necessário, vou até pedir para o Varley colocar esse item aí de notas do SIG-AA. Se houver necessidade, a gente convida o Bruno novamente e faz uma voltada só para essa parte de cadastro de notas, de configuração desse ponto do SIG-AA, porque aí ele pode falar com mais tempo, mais detalhadamente para vocês. Tá certo? Varley, tem mais alguma? Eu tinha selecionado várias aqui, mas o Bruno acabou de matá-las fazendo essa apresentação aí. Era de outras pessoas perguntando como criar coluna para nota e etc. E aí, tem uma do Alessandro, Varley? Você vai mencionar do Alessandro sobre e-mail? Não, mas pode fazer então, pode ir. Então, ele falou que a secretaria do programa pediu para ele atualizar o e-mail no SIG-AA e ele não conseguiu, e os alunos não estão recebendo mensagens, né? Talvez esteja pelo e-mail antigo. Você pode falar alguma coisa? Sim. O pessoal da secretária já tinham aberto chamado lá no suporte, informando disso, né? A gente já criou Isso vai ter que ser criado via script, um ajuste no banco, porque o problema que a gente tem é que aquelas pessoas que têm mais... O SIG-AA trabalha com apenas um usuário, como eu falei no começo, apenas um usuário por pessoa. E o SIG-UFLA tem vários usuários para aquela pessoa de acordo com a função. Então, tem algumas pessoas que estão com aquele e-mail desatualizado. A gente já criou uma ferramenta que vai fazer a atualização dentro do SIG-AA e do CIPAC e companhia, do SIG-UFRN, para atualizar os e-mails seguindo a seguinte ordem. Como é um só, ele vai seguir a seguinte ordem. Primeiro, o servidor. Se a pessoa é servidor na UFLA, docente ou técnico, o e-mail dele ele vai receber as notificações pelo e-mail de servidor, porque ele tem as funções dele do CIPAC e vai receber tudo ali. Depois, vai ser os docentes externos, pós-doc, entra nessa turma, né? Os discentes, aí vai entrar o maior nível do discente, a última matrícula que ele teve, vai pegar esse e-mail, carregar para o SIG-AA. E aí eu acho que creio que a gente atualiza todos os dados. Beleza. Varley, tem mais alguma? Porque a gente já iria encerrar. É só mais uma. Eu acabei esquecendo de fazer, junto com a questão que eu perguntei para o Bruno de cadastrar pós-doc, o Alexandre fez assim, um orientando meu de graduação faz pesquisa comigo sobre uma disciplina de pós. Posso inserir aluno de graduação como visitante no SIG-AA? Ele quer colocar ele como aluno para ver a turma virtual? Isso, o aluno da graduação como visitante lá no SIG-AA. Acho que só para ver, né? Não precisa interagir nem nada. Não tem essa opção, não. Eu posso colocar ele, se fizer os cadastros lá, fazendo o cadastro dele, só que aí ele teria acesso, ele vai ter o mesmo acesso que o professor. Como se fosse aluno da pós mesmo, né? Isso. Não, dependendo da forma que configurar, eu consigo colocar ele para reger a turma aqui junto. Que é aquele acesso que eu ia mostrar que seria o professor permitir. Só que aí ele consegue, inclusive, alterar a nota dos outros alunos, entendeu? Naquela turma. Pessoal, da minha parte aqui, encerraram-se as questões que eu tinha selecionado. Então tá, João. Agradecer muito ao Bruno, tá, pela disponibilidade dele. Para vocês, lá na sala do campus virtual, tem uma avaliação dessa roda de conversa. Por favor, preencham, dê sugestões lá para a gente, de alguma necessidade posterior que vocês tenham. Fiquem atentos que hoje à tarde vocês vão receber lá o cronograma das rodas de conversa da semana que vem. Segunda-feira tem uma comigo, dos 150 que ainda estão aí, eu vou pedir. Se você não usa o Google Chrome, baixa ele, por favor, e tente instalar uma extensão dele que chama Loom, L-O-O-M, que vai ser o alvo nosso de gravação de vídeos, de tutoriais usando ele. Se você já tiver instalado, vai ser mais fácil para a gente. Muito obrigado a todos, né? Tenham um bom dia e se cuidem aí. Também queria agradecer o Bruno mais uma vez pela colaboração aí, agradecer todo mundo que participou e reforçando o que o Alexandre disse, na parte da tarde, um e-mail com a divulgação da programação da roda de conversa da próxima semana. Né? Bom final de semana a todos
Fiquem bem também.